Olá, Rui Alves, gestor dos fundos multimercados da Quineia, aqui hoje com o nosso economista André Diniz, falar sobre o mercado de diesel global. André, nossa tese na Quineia tem sido que o preço do petróleo iria se elevar e já passou de $100 o barril. Agora, um outro mercado que as pessoas falam pouco hoje é o mercado de gasolina e diesel, que é o que no final a economia consome. O que tem ocorrido com o mercado de diesel especificamente? Bom, Rui, o cenário no mercado de refinados de petróleo, que entra diesel e gasolina, tem sido mais desafiador ainda. Para dar um exemplo disso, hoje, nos Estados Unidos, pela primeira vez, os preços de gasolina passaram $4 o galão em todos os estados, é a primeira vez que isso acontece na história, e as margens das refinarias, elas têm também subido, apesar do petróleo não ter refeito ainda os picos de março, Isso acontece basicamente por dois motivos. A gente já vinha, ao longo da última década, numa situação de não construir nova capacidade de refino no mundo, e a pandemia destruiu cerca de 3% da capacidade de refino no mundo, na medida em que várias refinarias fecharam e não têm voltado rapidamente a produzir esses refinados. E aí a guerra da Rússia exacerbou o problema, porque a Europa está discutindo banir toda a importação de petróleo e refinados, e a Europa importa cerca de 2% dos refinados globais da Rússia. Isso vai tornar o cenário de oferta e demanda ainda mais desafiador do que para o próprio petróleo bruto. E quais são os efeitos que a gente vê hoje, tanto na economia global quanto no Brasil, para esse cenário? Bom, hoje a gente está num cenário em que os estoques são muito baixos e a gente está chegando no verão do hemisfério norte, onde usualmente a demanda, tanto por gasolina para carros quanto por querosene de aviação, vai aumentar sazonalmente. Por que isso é um problema? Porque preços elevados de combustíveis, de diesel, de gasolina, eles influenciam toda a cadeia, influenciam a indústria, porque a indústria consome energia que em grande medida depende desse diesel para ser gerada em termoelétricas, por exemplo. Todos os fretes vão ser ligados aos preços dos combustíveis. A produção de alimentos no mundo inteiro depende de preços de combustíveis. Então a gente está num cenário extremamente desafiador para a inflação global, para a produção industrial global. Tudo isso vai ser impactado por esse cenário de aperto em diesel e gasolina. No Brasil, diesel tem sido um assunto difícil, um assunto que envolve política. Como é que a gente está vendo os efeitos do diesel ou dessa possível falta de no Brasil? No Brasil, a gente tem um cenário eleitoral, então um cenário já aquecido de debate político, e praticamente toda semana a questão dos combustíveis volta ao noticiário. A dificuldade é que o Brasil, apesar de ser praticamente autossuficiente na produção de petróleo bruto, é dependente de importação de diesel e gasolina. Então a gente segue sob risco desse cenário internacional de preços muito elevados. Isso vai continuar tendo implicações sobre a inflação, sobre o que as famílias percebem de custo no bolso ali. E a gente sabe que isso em um ano eleitoral é extremamente delicado. Perfeito. Mais informações sobre a questão do diesel no nosso Quineia Reflexões no nosso blog. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no nosso Instagram. Obrigado.